Fala aí galera, eu sou o Tei, com Goblin não se fala, Goblin se mata. E bem meus amigos, hoje eu tô aqui pra poder comentar um pouquinho com vocês, mais uma vez, sobre as novidades da coleção de Rota, Rage of the Abyss. Eu tô priorizando falar de maneira inicial das coisas mais secundárias, tá gente, como vocês puderam perceber. Então eu já fiz vídeos aí de decks secundários, como por exemplo, um Six Samurais, um Centurion, que eu acho que até tem um potencialzinho sim dentro desse deck. Eu já gravei um vídeo de Fernambo, já gravei um vídeo de Quimera. Hoje é o dia de falarmos de Goblin Bikers. Até porque, no decorrer do tempo, eu já cheguei a fazer vídeo de Mermeio, não mudou tanta coisa, eu acho que eu vou ter que refazer o vídeo de Mermeio para deixar mais contemporâneo, mas enfim, já fiz vídeo de Mermeio, já fiz vídeo de Azamina, já fiz vídeo da Ulcanix, né, do Fire King, já fiz alguns outros vídeos do Battle Wasp, inclusive tem essa playlist aqui, ó, de Rota, que você pode me acompanhar ainda, sobre as coisas que eu já falei. Não só agora que eu coloquei como o título Rota e o número do bagulho, mas os que eu tinha feito antes no anúncio das cartas. Você pode acompanhar aqui em cima. Talvez eu precise refazer, inclusive eu peço que até você veja os vídeos que tem aí, dá a opinião pra ver se precisa refazer ou não, mas enfim, tô dando foco nesses decks mais secundários. Hoje é dia de falarmos de Goblin Slayer, mentira, Goblin Bikers, esse deck aqui. Cara, o Goblin é um daqueles decks, é engraçado, né, de vez em quando eu tenho um surto psicótico desse, porque às vezes eu pego pra ler um deck novo lá quando anuncia no OCG, e aí geralmente em live eu olho e penso, ah cara, nem parece nada demais esse deck. O Razel, eu só achei o Razel, ok esse deck, mas tem outros que eu vejo e parece, esse deck tem um potencial foda, hein? Esse deck vai ser meta com certeza. Quando eu vi os Goblin, eu pensei exatamente isso, seria meta com certeza. Já os Raze eu pensei, mano, se o Snake Eye não morrer vai ser foda pra esse deck. Inclusive, não faz nem sentido, né? Todo carta de Raze é Starter e Extender. Enquanto a partida do Goblin tem um monte de deficiências. Um monte, meu Deus, como esse deck é frágil na construção dele. Porém, a nova coleção de Rota visa corrigir esses problemas. Cartas novas vêm pra esse deck, como por exemplo o Badass Goblin, que vai ter o nome mudado quando chegar no TCG, e também a Imprisonment, que eu já comentei um pouco sobre ela lá no vídeo de Memento, mas essas cartas dinamiza legal o deck, e muda um pouco a forma dele de jogar, na verdade não muda tanto, mas corrige algumas falhas grotescas que o deck tinha. Vamos tentar entender sobre os novos suportes de Goblin e como eles melhoram o deck, o assunto é esse, partiu, então vamos lá. Muito bem meus amigos, então aqui na tela eu tô mostrando um esboço de decklist, de uma decklist pura de Goblin, tá? Então, eu tenho um vídeo que eu fiz ainda lá no lançamento de Phantom Nightmare, que você pode me acompanhar aqui em cima, apresentando literalmente todos os Goblins, tá? Então dá uma olhada, porque lá eu tenho um vídeo de mais de 30 minutos falando sobre o Goblin lá no anúncio, né? No anúncio não, no lançamento em Phantom Nightmare. E lá eu debato com vocês os problemas estruturais que o deck tem na construção dele e as falhas. Basicamente, os Goblins eles têm um efeito que eles podem dar efeito na mão ou no cemitério, depende. Mas aí você detacha o material de um Exceed em qualquer um dos lados do campo, pode ser do oponente também. E aí o Goblin se invoca. Porém, fora isso, não temos ferramentas sólidas para colocar dois monstros no campo, um do lado do outro. Porque para os Goblins serem Special invocados, eu tenho que ter Exceed no campo. Ou eu tenho que ter, ou o oponente tem esses Exceeds para mim. Porque se o oponente tem Exceed com material, eu posso detachar o material do Exceed dele. Mas geralmente não é o que vai acontecer. Então, os Goblins, eles têm uma falha latente de colocar dois monstros no campo. É claro que ainda existem Turgide da vida, inclusive todo o combo que as pessoas iam fazer no YouTube era com o Normal Summon Turgide, One Card Combo, WoW, e de fato ele faz jogadas com o Normal Summon do Turgide. Por quê? Porque o Turgide entra, invoca dentro do deck, faz um Exceed, o Exceed entra e busca uma carta Goblin, que é esse carinha aqui, aí beleza, eu tenho o Exceed com dois materiais, o Goblin entra, detacha, busca a carta, o deck funciona. Porém, precisa funcionar antes com alguma coisa. Aí você é obrigado a ficar usando algumas coisas constrangedoras que o deck precisava fazer. Basicamente, esse era o grande problemão dele. As novas cartas visam corrigir isso, tá? Então, os Goblins têm os defeitos de poder detachar o material de um Exceed no campo, então eles vêm por Special Summon, da mão ou do cemitério, depende, e alguns deles têm efeito extras quando são invocados. Até então, nós tínhamos aqui o Doug, que quando ele entra no campo, por normal ou por Special, ele busca um Spell Trap Goblin Bikers. O amigão aqui, o Clutter, ele vem do cemitério apenas, no turno do oponente.
Porém, se ele é normal ou special, e isso detachando o material de um Exceed, é óbvio, né? E se ele é normal ou special, ele invoca um Goblin do meu cemitério. Show de bola. O outro é esse amigão aqui, ele vem da mão ou do cemitério em qualquer um dos turnos, durante a main phase como efeito Quick, mas ele não tem plus, ele não tem um efeito extra. E pra finalizar nós temos esse cara que é o único Fiend, então ele é o único Goblin que vem de fato com Tour Guide, né? De resto, eles não são Fiend, né? Eles têm tipos diferentes. Esse vem com Tour Guide, se ele é normal special eu posso invocar um Goblin na mão, e ele volta do cemitério apenas, mas não é um efeito Quick, então ele só volta no meu turno detachando a material de um Exceed no campo. Os monstros são esses, as spells que nós chamamos era essa aqui, a Grand Entrance, que ela adiciona um monstro Goblin deck pra mão, beleza, consistência, mas de novo o Goblin sozinho não faz nada, então Pois é, além disso ela pode taxar o material Exceed, né, na resolução desse efeito, de qualquer lado do campo, pra baixar o Goblin. Basicamente, ela busca o Goblin, detacha o material e invoca o mesmo Goblin que você buscou. Você pode fazer isso. No cemitério ela tem efeito de recovery, que você pode banir do cemitério, detachar o material de um Exceed no campo e reciclar o Goblin do cemitério pra mão. Essas são as cartas. E a última, no main deck, nós temos essa aqui, que ela é uma spell contínua, dá ataque pros Goblins, e durante a main phase você pode normal summon um Goblin extra. Acredite, esse efeito é muito importante pra como o deck funcionava até então. Além disso, você pode dar o efeito dela, igualar o nível de 2 Goblins no campo, ou então você vai somar o nível deles, porque nós temos Exceeds de Goblin, né? Exceed 3 e Exceed 6. Nós vamos usar o 3, que é o coração do deck, ele é feito com 2 monstros de nível 3, então qualquer engrenagem que faça Exceed 3 ajuda o deck. Por isso que aqui nós temos, por exemplo, o Terrotop e o Tour Guide, mas você poderia usar Punk, tá ligado? Normal Summons Yami, ou então teleporte nos Yami, que pega Fox, que descarta, que traz outras Yami, e junta e faz o Exceed do Gabonga, por exemplo. Qualquer engrenagem serve. Quando ele entra, ele não detacha material e ele busca um monstro Punk. Então, tranquilo. É um Exceed que buscou um monstro Punk e tem 2 materiais embaixo dele. Delícia, né? Porque agora você dá efeito do Goblin que você buscou, detachando o material dele. Ele tem um outro efeito que, se ele vê um Exceed sendo se ele vê um material Exceed sendo detachado, ele vai dar alvo em um face-up monstro no campo, exceto ele mesmo, e você coloca embaixo com o material. É uma interação muito boa, tá? Essa interação é bem legal. Ele fica parado e os nossos Goblins vão agir, tirando o material debaixo de algum Exceed. Quando o Gabonga vê isso acontecendo, ele dá alvo em um monstro no campo e chupa pra baixo dele. É muito interessante fazer isso com Training Decks, ele não nega. O efeito do bicho vai resolver se for um trigger de summon, mas se for um trigger que não é de summon, ou se for um monstro que o cara precisa ter no campo, o Gabonga resolve legal. Se o cara baixa o normal summon de um Sansara, eu chupo o Sansara pra mim. E o Sansara não vai poder tributar pra invocar ninguém. Se o cara baixa uma Spiritual Bell que setou um Nightmare Pain, tá bom, mas eu posso pegar essa Spiritual Bell pra baixo do Gabonga. E o cara talvez falte fold dele pra poder fazer a Phantom e o Bell. Então, são boas interações. Na end phase ele ainda taxa um material Goblin, né, um Goblin do deck embaixo dele. Essas são as cartas principais do deck, tá? O que as novas cartas fazem e como elas tentam melhorar isso? Bom, o primeiro que veio é esse aqui, o Badass. Ele é nível 6. É um pouco estranho, mas ele é nível 6. Dá pra ver que a Konami quis aloprar um pouco. Ele tem um efeito Tour Guide. Se ele é normal ou special invocado, você vai poder trazer um nível 4 ou menor Goblin do teu deck. Isso é incrível, não tem Goblin de nível 4, eu não sei porque que eles colocaram isso, Goblin de nível 4 ou menos, é basicamente para dizer que você pode invocar qualquer Goblin, menos ele mesmo. Mas tudo bem, ok. Mas se eu não controlo, e como ele é nível 6, como que eu vou fazer summon dele, né? Aí é que entra a condição de burlar. Se eu não controlo monstros, ou se todos os monstros que eu controlo são Goblins, eu posso fazer normal summon dele sem tributo. Então eu invoco ele sozinho e ele vai trazer um Goblin no deck. Ok, com isso eu coloquei 2 Goblins no campo. Ao mesmo tempo, nós temos um problema. Mesmo assim, um Goblin que vai estar no campo é ele, o Badass de nível 6. O outro que vai vir do deck, que vai ser o Doug geralmente, ele tem nível 3. Os juntos não dão Exceed. Então a gente precisa ajustar essa conta para poder fechar o nosso combo. Mas já é muito melhor do que tinha até então. Porque eu consigo colocar 2 Goblins no campo sem precisar ter feito o Exceed prévio. O que é incrível. Parabéns, Konami. Você colocou o deck como sendo um deck de verdade. Beleza, ele tem um segundo efeito. Esse segundo efeito é bem interessante também para poder dinamizar como que você interage com o oponente. Se ele é enviado para o cemitério, de qualquer forma, pode ser detachado de um material. Você pode descartar ele, jogar o deck pro cemitério, usar de link com o material. Não importa. Ele vai entregar esse efeito, que é escolher uma carta no campo. Carta, não monstro, né? Porque o Gabonga dá alvo em monstro, certo? O Badass, ele dá alvo em carta, e aí eu posso atachar essa carta em um Goblin Exceed como material, o que de novo também é muito bom, porque eu posso pegar um Nightmare Throne, eu posso pegar um Nightmare Pain,
posso pegar um Divine Temple, um Original Sinful Spoils que a Witch setou, um Azamina Deception, qualquer coisa. Eu dou algo nessa carta e coloco embaixo de um Goblin Exceed meu. É uma excelente interação. E ela fecha muito bem, porque se a minha jogada de Goblin passa, eu vou ter o Clutter no cemitério, o Clutter deixando material. E o Gabonga fica pelado, sem material, mas na end ele atacha o material embaixo dele. Então na end o Gabonga atacha, por exemplo, o Beres, e nisso o Clutter vai detachar esse Beres para poder se invocar. Isso triga o Gabonga e triga o Beres, porque aí o Beres dá uma carta do cara e coloca embaixo do Gabonga, o Gabonga dá um monstro e põe embaixo dele. Então, se o cara faz uma jogada de Witch que descartou uma carta e setou alguém, essa minha jogada de Clutter, detachando o material do Gabonga, e esse material detachado é o Beres, eu já pego a jogada do cara totalmente, e as cartas não vão ficar no cemitério. Vai estar tudo embaixo do meu Exceed. Essa carta é boa, tá? Essa carta é bem maneira pro deck. A outra carta que tem, eu já comentei no vídeo de Memento, por exemplo, é a Imprisonment. Essa carta também é legal. Ela tributa o monstro, qualquer monstro, como custo, e faz Special Summon de um Goblin do deck, mas ele não pode atacar nesse turno. Basicamente é esse o efeito importante que a gente tem. Então é legal, porque de novo eu posso baixar qualquer bicho e dar o Imprisonment, tributar e trazer o Beres do deck. O Beres entra e invoca outro do deck. Isso faz a minha jogada acontecer. Então é uma carta boa. Sem falar que ela é uma carta que consegue desviar do Hand Trap. Normal Summon Tour Guide é feito Hand Trap. Mano, um Normal Summon Tour Guide tomando Hand Trap não tem o que fazer no deck. O Tour Guide é a melhor carta que melhor consegue construir a jogada do deck sozinho? Sim. Mas o Normal Summon Tour Guide, com negação, negado, acabou a festa. Não tem o que fazer. Puta que pariu. É desesperador, porque de novo os Goblins não entram se não tiver um Exceed no campo. E não é como se tivesse extensores, a menos que você use rodinha, teleporte para colocar um bicho do lado para poder fazer um Exceed. Aí sim, começa a ficar tudo bem. Mas, se eu dou Normal Summon Tour Guide e o cara dá um Target Negate, eu posso dar um Imprisonment, tributar esse Tour Guide, ou seja, o Tour Guide vai resolver, e eu posso trazer um outro Goblin monstro do meu deck, o que é bem interessante. Então, essa carta é legal, sem falar que ela transforma qualquer Hand Trap Normal Summon em combo, tá? Enfim, o outro efeito dela é o seguinte, que quando um monstro declara um ataque, você pode detachar, você pode banir essa carta do seu cemitério e detachar qualquer número de materiais de Goblin Exceeds. Todos os face points que o oponente controla vão perder 1000 de ataque para cada material detachado até o fim desse turno. É um efeito de Damage Step, mas ele triga quando a batalha acontece. Então mesmo sendo uma spell no cemitério Quick, que uma spell no cemitério não é Quick, mas ela tem um gatilho. Como tem um gatilho, você ativa o efeito quando o gatilho for atingido, seja no turno do oponente ou não, tá? Então, beleza. Essas são as cartas novas. Basicamente, o que muda, então, para como que você faz as coisas e o que o deck faz. Bom, a gente vai trocar para essa tela aqui. Nessa tela, eu acho que é essa aqui, que a gente vai devolver as cartas pro deck. Não, não é essa não. É essa aqui, ó. Nessa aqui, eu vou embaralhar as cartas e vou mostrar aqui algumas cartinhas pra gente. Então, nós temos essa combinação de cartas que podem fazer a jogada acontecer, certo? Sozinhas. Por quê? Porque o Beres faz a jogada que eu vou te mostrar, mas você pode abrir só com o Doug. O Doug vem, mais ou menos, vai mudar as coisas, né? Mas o Doug, por exemplo, ele pode pegar um Imprisonment, o Imprisonment tributa, invoca o Doug, o Doug não, né? O Beres vai poder trazer alguém do deck. Mas, de novo, o Beres é nível 6 e o monstro que ele traz é nível 3. Como é que a gente vai fazer Exceed? Aí vai ter que ter mais coisas. Então, o Doug não é o One Card Play. O Beres é. A Imprisonment, mais ou menos, ela é também, porque ela pode trazer o Beres do deck. E a Grand Trance também é, porque ela pega o Beres. Ou seja, tudo gira em torno dele, tá? A não ser que você tenha Special Terrotop, pode ser. A menos que você tenha Normal Summon Tour Guide, pode ser também. Então, Então, assim, depende de como a build vai ser feita, mas os Normal Summon dele com outras engrenagens talvez não funcionem tão bem. Então, deve se pesar em quantos Beres vão ter no teu deck, né? Tudo bem, então a gente vai fazer jogada com a nova carta, né? Vamos começar aqui com a Entrance, que é quando a jogada fica melhor, né? Então, vamos dar a Entrance para poder pegar o Beres. Normal Summon dele, porque eu não controlo o monstro, então mesmo sendo nível 6 eu faço o Summon dele sem tributos. Efeito dele para trazer um Goblin do deck. Aí você traz o Doug. Doug efeito, lembra que eu falei que os monstros têm níveis diferentes e eu não consigo mais fazer porra nenhuma? Então, aí que vai servir a spell contínua. Eu tô mostrando aqui a Imprisonment, que eu posso pegar, né, para poder tributar desse jeito também, pode ser. Eu posso pegar o Imprisonment, tributar o nível 6 e invocar o nível 3. Aí com isso eu faço o Exceed do Gabonga. Dá pra fazer também, tá? Mas aqui a gente vai fazer de um jeito diferente. Eu vou pegar a contínua mesmo e colocar o nível 6 de volta no campo. Ok, então com essa contínua eu posso ativar ela, dar o efeito dela para poder igualar o nível de um Goblin com outro. Então eu vou deixar o Beres com nível 3, igual o Doug. Ok? Aí eu posso juntar os dois e fazer o Exceed. Agora sim, porque através da spell eu pude fazer isso.
Gabonga efeito, Search, pega aqui o Clutter, que vai poder... ele não vem da mão, né? Ele só vem no cemitério. Então você dá o efeito da Entrance. Ela tem um funcionamento um pouco esquisito, mas funciona, tá? Você pode dar o efeito dela no cemitério, detachar o material de um Goblin, e aí você pega um Goblin no cemitério. Então mesmo se tem Goblin no cemitério, por algum motivo eu posso fazer isso. E se eu posso, eu vou fazer. Então beleza, detacha aqui o material, detacha o Doug e pega o próprio Doug pra mão. Beleza, como o Doug foi special invocado do deck, eu posso invocar ele da mão. Então eu invoco aqui o Doug, né? Detachando o segundo material do Gabonga. Tum, tá ele aí no campo. E a spell me dá um normal sumo extra. E o normal sumo extra vai ser útil, porque eu vou baixar o normal sumo desse carinha aqui. Ele vai dar efeito, reviver o Goblin do cemitério, traz de volta o Beres. Você vai poder juntar 2 no campo e fazer aqui, por exemplo, a IP. Tem N coisas que você pode fazer, tá? Você pode fazer um outro Exceed ali do lado, se você quiser. Quer passar de F0? Passa, amigo. Quer fazer o Armor, o Torpedo, compra carta e fazer o Fortress Exceed, que busca Trap e passa com o Lancer? Faz, pode fazer. Mas pra essa jogada aqui, isso aqui vai ser suficiente pra mostrar o que o deck pode fazer, né? Tudo bem, nisso a gente vai pra End Phase. Aí depende. Por exemplo, do jeito que tá aqui, só do jeito que tá aqui, na End Phase, o Gabonga vai chupar um material pra ele. Então talvez a gente precise tomar alguns cuidados, né? Eu posso tomar um Dark Hully No More, por exemplo. Se isso acontecer, eu não tenho uma jogada que vai fazer a trap que me deixa fazer Exceed. Inclusive, a carta de Armor e Exceed, né? Elas são boas, porque aqui eu fico com um monte sobrando. Porque o Clutter volta do cemitério. E a IP, ela não vai usar tanto food assim, porque não existe mais a Pulusa. Então os monstros ficam soltos. E aí eu poderia fazer Exceed em turno do oponente, por isso que essa carta é importante. Mas, se você estiver pensando, por exemplo, em Board Break e tal, a gente vai ter que tomar cuidado na carta que a gente vai botar aqui embaixo. Então eu vou colocar com o Gabonga, eu vou colocar... Se você quiser estender e fazer Summon, você pode colocar o Mac. Por quê? Porque ele vem no turno do oponente também, então é mais volume de Summon que você pode fazer. Mas eu acho que vai ser melhor colocar outro Beres, tá? Eu acho que é melhor colocar outro Beres. Não sei porque que eu não coloquei, eu achei que eu ia colocar, mas tudo bem. Aqui, o que a gente vai fazer? Você pode dar efeito aqui do Clutter no turno do oponente, né, na main phase, então ele tem que fazer uma ação primeiro. Detacha o material do Exceed e invoca o bicho do cemitério. Beleza. Isso vai fazer trigar esse cara e vai fazer trigar o Exceed também. Eu acho que você vai ter que botar o Exceed como Tier Link 1, pra ele não tomar Ogre. Mas enfim, aí ele pega o monstro do oponente e a taxa embaixo dele. Nisso, o Clutter resolve invoca o Doug. O Doug invocado vai dar efeito, vai pegar uma spell, pega a Entrance de follow-up apenas. E agora a IP tá ligada, né? Com a IP estando ligada, de novo, eu posso tomar Ogre, por isso que é melhor eu colocar direto aqui o Beres aqui embaixo, né? Pra o Clutter detachar ele, eu já tenho 2 interações diferentes, mas enfim. A IP passando, eu posso juntar a IP com o Beres, por exemplo, e fazer aqui um Little Knight. O Little Knight entra comendo uma carta do cara, e o Beres no cemitério dá alvo em uma carta do oponente e coloca embaixo do Gabonga também. Então, com o normal summon do Beres, eu tive essas interações. Eu não tive negação, eu tive apenas interações proativas que tiram cartas do oponente. Beleza? Então, 2 cartas dele estão no rabo do Gabonga e o Little Knight comeu outra carta. Eu tenho esses 2 monstros no campo sobrando, porque eu não tenho o que fazer, e eu tenho um follow-up na mão. Se a minha jogada passa pelo Armor Exceed, por exemplo, eu tenho aqui material para eu fazer alguma coisa, né? Se eu tiver a jogada do Armor Exceed, por exemplo, tem o Lancer, que vai pegar outra carta do cara e atachar embaixo. Eu tenho 2 monstros sobrando, então a trap me deixa fazer um Exceed, que pode ser um Cicada, pode ser algum Exceed assim, tá ligado? E se eu der o Math Speed ainda no cemitério aqui, eu vou ter 3 materiais que eu posso fazer a Ashura King, que nega e destrói. Então, possibilidades não faltam, tá? Possibilidades não faltam. Pra gente poder só passar a régua aqui na jogada, dá pra gente tentar fazer alguma coisa com o Doug sozinho. Eu acho que eu falei lá que não dava pra fazer, né? Mas vamos lá. Então, normal summon Doug, por exemplo, efeito dele pega a Imprisonment, que tributa, e traz o Beres. Efeito do Beres traz aqui o Clutter, porque aí as coisas mudam, né? O Clutter vai dar efeito, revive o carinha aqui, porque senão, de novo, eu não tenho como fazer Exceed. Então ele traz aqui o Doug e eu junto os 2 pra fazer o Exceed do Gabonga. Efeito do Gabonga pra poder buscar, ele não detacha, né? Eu fiquei maluco aqui. Enfim, você dá o Math aqui que se invoca detachando, agora sim. Pega o Math e o Math entra detachando, ele pode vir da mão ou cemitério, né? Por isso que a buscada aqui é dele. Pô, tudo bem. Eu fiz errado, né? Enfim, por algum motivo eu detachei 2 materiais, eu acho que não era pra fazer isso. Então, junta 2 e faz aqui o link da Moon. Você pode fazer a Fiendsmith, tá? Faz a Moon, faz jogada de Fiendsmith. Se você fizer jogar de Fiendsmith, você vai passar com Caesar ou GG do lado. E na End Phase o cara atacha o material embaixo dele. E de novo você tem a interação do Clutter voltando, detachando o Beres. O Gabonga chupa uma carta do cara.
o Badass dá outra carta e chupa pra baixo e tem jogada de Fiend Smith do lado. Pode ser, pode ser. Mas pra não ficar na chatice de fazer Fiend Smith sempre, vamos fazer a IP, enfim. Na IP, na end phase, o Badass, o Gabonga chupa uma carta pra baixo dele, e aí vai acontecer o que eu falei, né? Dá o efeito do Clutter, detacha, ele se invoca, dá os efeitos aí, Clutter, Gabonga e Badass. O Badass chupa uma carta, o original setado, e o Gabonga chupa o Witch, sei lá. E aí o bicho invoca aqui o Doug, que vai buscar uma carta, pega follow-up do Entrance, a IP pode fazer um link, faz um Little Knight dá efeito, chupa uma carta do cara e acabou o nosso turno. Dá pra fazer, então você faz coisas. É absurdo o Wombo Combo? Não é. Mas o deck literalmente não saía do lugar. Ele não conseguia sair do lugar direito. Precisava de um monte de remendo, um monte de coisa escrota pra se usar, pra fazer uns Exceeds. E agora ele faz jogada. Isso é um avanço bom. Eu achei os suportes muito bons. Eles conseguem fazer tapar buracos que o deck tinha. Apesar de que ele poderia ser monstro nível 3, poderia. Agora, entra toda aquela questão de proporção, de poder das cartas. Apesar de que com o Snake Eyes não estão nem aí, né? Eles põem um monstro nível 1 tendo poder de que entra, busca, joga fora, invoca um do deck. Enfim, aí às vezes tem essa questão, né? Que a Konami tenta nivelar o card design, fazendo com que cartas com efeito fortes tenha que ter nível mais alto, tá ligado? Às vezes rola. Um fato que acaba sendo interessante por ele ser nível 6 é que a gente pode também fazer com Fiend Smith. Opa, eu botei o deck errado, né? No caso é Goblin com Fiend Smith, porque esse meninão aqui, ele é nível 6 Fiend. Então se ele é um nível 6 Fiend e eu tiver 2 dele, eu consigo fazer um Caesar. Mas se eu tiver um Engraver do lado, se eu não conseguir colocar Engraver e outra fusão 6, por exemplo, tudo bem. Eu preciso só do Engraver, porque o Engraver com o Badass, e vocês viram que ele sobra de vez em quando, e eu não preciso que ele sobre pra mandar pro cemitério com IP, eu tenho que ter um no deck pra taxar com o Gabonga. Então fica tranquilo, esse monstro no campo dá pra virar o Caesar junto com o Engraver. E o Fiend Smith não é nem de longe uma engrenagem brick ou algo do tipo, mano. O Fiend Smith é absurdo. Se eu abro com eles aqui, ele não conecta Goblin, tá? Mas eu consigo fazer um Caesar early. Se eu fizer um Caesar early no combo, eu me protejo de Nibiru e eu tenho Exceed com material no campo. Então meus Goblins ficam on, por exemplo. Pode ser. Não pode não? Acho que pode ser. Tudo bem. Isso aí já é uma possibilidade que dá pra fazer. Inclusive a minha decklist tá toda cagada, né? Porque eu não tenho Necrokeep Princess aqui, ó, no extra deck. Eu tenho esse Lars aqui por algum motivo. Eu tenho esse Ashura King por algum motivo, mas tem que ter Necrokeep e tal, né? Inclusive você pode fazer Necrokeep e você pode fazer Aerial Eater. Porque o Aerial Eater, entrando na jogada de Fiend Smith, você pode dar efeito pra jogar o Badass do deck pro cemitério. Se eu tiver um Exceed, por exemplo, já no campo, o Badass já dá efeito e já chupa uma carta e eu vou ter um Goblin no cemitério, por exemplo. Aí o Math Speed, por exemplo, pode entrar rebornando. Enfim, é uma possibilidade. Você pode usar a engrenagem de Fiend Smith no deck, né? Eu acho que não tem nada a perder. Apesar do Fiend Smith não ligar com os Goblins necessariamente. Então, é mais ou menos isso. Uma coisa que é importante, não sei se vocês perceberam, é que eu coloquei aqui teleporte, porque nas decklists tem que ter os deck extender e tal, e aí você pode ter a rodinha, pode ter alguma outra engrenagem de deck extender de nível 3 e tal. Eu coloquei teleporte com o Ghost Ogre. O Ghost Ogre é uma boa hand trap no formato, e o teleporte invoca o Ghost Ogre, que é um monstro amarelo. Porém, isso te dá a versatilidade de... Por que eu não estou usando, por exemplo, rodinhas? Porque a rodinha vindo na mão é Special Summon. A Ogre vindo na mão não é Special Summon. Porém, o teleporte aqui só precisa invocar um token amarelo. Foda-se que ele não vem na mão, tá? E se eu fiz a minha jogada, tenho o teleporte e não precisei usar de Extender, eu seto o teleporte. No turno do oponente, eu ativo o teleporte, invoco o Ghost Ogre e eu tenho uma interação a mais. Então, basicamente, é esse o plano maléfico, né? Então, cara, são coisas interessantes. Se tem um deck bom pra manobrar, é esse aqui. Tem um monte de manobra que você pode fazer. Lembra que você pode fazer F0? Você pode fazer F0. Você pode juntar monstro nível 6 e fazer um Lars, mesmo sem ter Fiend Smith. Dá pra fazer. Você pode usar Spell pra poder dobrar o nível do bicho aqui, por exemplo, do Goblin, né? Deixa ele com nível maior, fica com nível 6 e você pode fazer o Lars. Se você estiver usando os Goblins menores que não são Fiend, não vira Caesar, mas pode virar um e vou usar Lars. Você pode juntar dois monstros Exceed nível 3, Rank 3, pra poder fazer um F0. Você pode fazer a jogada de fazer o Exceed 3 do DDD Darius. Em cima do Darius você faz o Machnex. E em cima do Machnex você pode fazer o Zeus. Ou então o Machnex fica de interação.
Depende. Você pode fazer jogada de Alucard. Você faz o Alucard e aí em cima do Alucard você faz a Mischief. A Mischief vai poder pegar essa spell que vai reviver o Alucard e vai fazer a segunda Mischief que você faz F0. Pode fazer o Levier, o Cicada e principalmente o Ashura King, que é um bicho muito bruto, que ele nega e destrói, diferente do Cicada ou da Fofoqueira, que apenas nega o efeito. Então, assim, cara, espaço pra manobra tem. O deck recebeu bons suportes, tapou os buracos legais que o deck tinha. Não é nenhum primor, a ponto de ser competitivo não vai ser, mas certamente é uma opção maneira. O deck de Goblin não é mais uma chacota, assim como o Memento não é mais um meme e os memes estão morrendo. Assim como talvez a sua saúde mental. E é basicamente isso, meus amigos. Valeu, falou e até mais.